Olá, amigos e amigas que nos seguem nesse programa, nessa sequência de podcasts, do programa Visão de Mundo, dentro do projeto Weltanschauung, é uma proposta de ser uma proposta liberal de revitalização das ideias da democracia liberal, tão duvidada, digamos assim, nos dias de hoje. Bem-vindos nesse podcast, o nono, nesse 27 de fevereiro de 2025. Antes de mais nada, parabéns àqueles que têm resistido e têm conseguido chegar e avançar nessa sequência, nos prestigiando e procurando acompanhar a apresentação dessas ideias que julgamos válidas nos dias de hoje. Como nós dissemos no início do programa, a ideia é sugerir a apresentação ou a discussão de livros, de obras não clássicas, mas obras importantes da metade do século XX que consubstanciaram uma visão liberal da política, da vida social no mundo moderno. Algumas dessas obras, pelo menos pouco conhecidas ou esquecidas, que nós estamos trazendo aqui numa proposta de visão própria de mundo, de forma que as pessoas tenham referências nas suas discussões, nas suas pesquisas, nas suas aulas, a respeito desses temas colocados aqui na nossa programação. Estamos nos aproximando, então, dessa etapa do programa, no nono podcast. Semana que vem realizaremos a última sessão, fazendo um apanhado do que foi apresentado até aqui. E depois vamos passar a uma outra etapa do projeto, com a discussão de temas relevantes, levando em conta, é óbvio, essas obras e outras que nós comentaremos aqui. Hoje nós vamos apresentar mais um dos grandes de Viena, digamos assim. Viena, antes da Segunda Guerra Mundial, era um polo cultural, um centro de ideias da maior importância para o mundo ocidental. Nós viemos apresentando aqui ideias de Popper, em seguida de Hayek, falamos de Mises e hoje vamos falar de um outro, não necessariamente austríaco, mas de um professor da Universidade de Viena, que se tornou um dos maiores filósofos da segunda metade do século XX. Não foi um intelectual, não é um nome conhecido propriamente pela teorização dos princípios do liberalismo na política, mas é sim um liberal muito importante na medida em que ele cometeu uma das mais vigorosas defesas da democracia contra os males do século XX, o totalitarismo comunista e nazista. Hoje nós vamos falar de Eric Voegelin, que, para reforçar a nossa proposição dele como um liberal, tem a continuidade da sua obra, tem a memória da sua obra, promovida por David Walsh, um professor da Universidade Católica da América, que é o grande, digamos assim, comentador das obras de Voegelin na atualidade. E autor David Walsh, autor do livro O Crescimento da Alma Liberal no Mundo Moderno. Então, é um nome com as melhores credenciais que nos traz Eric Voegelin para a tradição liberal do século XX. Mas vamos ver algumas obras de Eric Voegelin que nós queremos apresentar a vocês nesse podcast. Eric Voegelin produziu muitos livros e muitos artigos. Nós temos aqui alguns deles, porque ele, para produzir a sua vasta obra, ele fez um périplo pela história. Ele fez uma grande passagem pela história. E essa passagem pela história, ele fez uma história das ideias. Quer dizer, é um pensador especial. Ele não trabalha, não é um historiador no sentido, digamos assim, mais conhecido do trabalho
com a história, é um historiador de ideias. Nós temos aqui um dos primeiros volumes dele, da Idade Média até São Tomás de Aquino. Me permitam destacar alguma coisa que ele coloca aqui. Fé e razão não podem estar em conflito, porque o intelecto humano detém a marca do intelecto divino. É impossível que Deus seja culpado de enganar o homem ao conduzi-lo pelo intelecto a resultados que contradizem a fé revelada. Mas nós estamos aqui tratando de religião? Não. Nós estamos tratando de fé e política. Um dos livros mais interessantes de Eric Voegelin, a correspondência dele com Levi Strauss, outro refugiado do nazismo. Porque Eric Voegelin ele tem que deixar a Áustria em face do crescente domínio do nazismo até a ocupação da Áustria por Hitler, a título de anexação, e Eric Voegelin vai para os Estados Unidos e lá ele vai travar uma intensa correspondência com outros alemães refugiados. Uma das mais importantes é essa aqui, Fé e Filosofia Política. Eric Voegelin foi um intelectual de grande importância e coragem porque ele preencheu uma lacuna. Nós comentamos sobre uma lacuna no programa sobre Roberto Campos. Muitos acusam os liberais de não pensarem a nação. Roberto Campos pensou a nação. E outros acusam os liberais de desconsiderarem o espiritual, o transcendente, Deus na história. Eric Voegelin é o pensador que coloca Deus na filosofia política, da qual ele não pode ser tirado. Eric Voegelin, nesse volume História das Idades, quando ele vai abordar Renascença e Reforma, depois da Idade Média, ele vai comentar aqui sobre a Christianitas medieval, como o desmoronamento da cristandade medieval aconteceu, substituída pelas querelas, pelas disputas nacionais e as igrejas nacionais. A desintegração da Christianitas atingiu a ordem espiritual e a ordem temporal, à medida que em ambas as esferas se dissolvia o espírito comum que induz a cooperação eficaz entre pessoas a despeito da divergência de interesse. Vou repetir a descrição do historiador, fazendo uma apreciação da transição da Idade Média para a Renascença. A Christianitas a desintegração da Christianitas atingiu a ordem espiritual e a ordem temporal, à medida que em ambas as esferas se dissolvia o espírito comum que induz a cooperação eficaz entre pessoas a despeito da divergência de interesse. O que se chamava o espírito comum, hoje tomou forma no senso comum, que vem sendo também atacado de diversas formas. Vale a pena comentar, ainda na sequência de obras de Eric Voegelin, o volume sobre religião e ascensão da modernidade. Também vamos aqui retirar um comentário dele. A desintegração da cristandade imperial na pluralidade de igrejas e monarquias nacionais criou novos problemas quanto às relações entre as unidades autônomas. O caráter representativo do Império, do Sacro Império Romano-Germânico e do Papado, certamente estava próximo do ponto de extinção, mas a humanidade ocidental ainda era experienciada por uma unidade espiritual e civilizacional. Eric Voegelin vai praticamente culminar a sua obra com um volume alentado, Anamnese. Anamnese significa recordação, um diagnóstico a partir de uma recordação, de uma evocação, em que ele faz um apanhado dessas ideias. E, em minha opinião, o livro mais objetivo de Eric Voegelin, que lhe permitiu atingir o ponto que ele queria, a denúncia
que ele queria fazer da desordem espiritual em nosso mundo, na minha opinião, lhe foi possível apresentar essa denúncia a partir desse livro, Platão e Aristóteles, em que ele faz uma exegese, uma análise profunda da obra platônica, das principais obras platônicas, trazendo Platão aos nossos dias e desmistificando certas ideias que eram atribuídas a Platão, particularmente a de ser um defensor do totalitarismo. Nesse aspecto, eu produzi um artigo na Revista Brasileira de Filosofia da Religião, Polis em Crise, a exegese platônica de Werner Jaeger e Eric Voegelin, publicada em dezembro do ano passado pela Revista Brasileira de Religião da Universidade Federal de Brasília. Temos, então, condições de fazer alguns comentários a respeito da obra de Eric Voegelin, um importante filósofo da segunda metade do século XX, e se nós vamos caracterizá-lo, podemos sim falar de Eric Voegelin como um filósofo da ordem, ou melhor, um filósofo da busca da ordem espiritual no mundo, uma ordem espiritual perdida por acontecimentos, digamos assim, sísmicos que ocorrem a partir da Renascença. Eric Voegelin comenta tudo isso ao longo daquelas obras que eu elenquei alguns trechos ali para vocês tomarem conhecimento. Antes de mais nada, eu vou pedir um favor. Esqueçam, apaguem tudo que vocês leram no denominado enciclopedismo digital a respeito de Eric Voegelin. Ele merece ser apreciado, no mínimo, pelo índice de suas obras, pelas referências a que ele recorre e a própria apresentação das obras nas orelhas do livro. Apaguem. Eric Voegelin não criticou o tomismo. Eric Voegelin não tem nada a ver com militarismo e com autoritarismo. Eric Voegelin fugiu da Áustria com a sua esposa para os Estados Unidos. Durante muitos anos foi professor na Universidade de Louisiana e o seu acervo está hoje na Fundação Hoover, na Universidade de Stanford. E, como eu disse, o seu trabalho nos é apresentado, o seu legado é mantido por David Walsh, de renomadas credenciais liberais. Então, feito esses parênteses, nós podemos falar mais alguma coisa de Eric Voegelin. Eric Voegelin, então, é um filósofo da ordem, não uma ordem imposta, mas uma ordem natural, consentida, assumida pelas pessoas na vida social e pública, e que desaparece a partir de uma série de fraturas que vão acontecer na Renascença e culminar no Iluminismo. Ele é um pensador crítico a esse respeito. A sua filosofia de retomada da ordem implica não apenas um recordar histórico naquelas várias obras a que eu me referi ali, como também na anamnese, em que ele faz uma análise profunda em conjunto dessa herança da civilização ocidental, e ele tem razão, ele tem toda a razão em nos apontar o estrago que a perda dessa unidade espiritual, o termo unidade pode nos levar a uma perspectiva de falta de dissenso, mas de comunhão entre o público, entre o espiritual, uma convergência, como eu coloquei naquele trecho, um compromisso das pessoas em superar divergências além dos interesses pessoais. Só para nós falarmos em apoiar, em dar razão a Eric Voegelin, não há dúvida de que essa perda da unidade espiritual no Ocidente, provocada por essa sequência de acontecimentos
cataclísmicos desde a Renascença, produziu ideologias totalitárias e produziu guerras como não havia existido antes. As guerras do século XX são o produto dessa perda de limites, dessa perda de unidade a que Vogelin se refere. Eric Vogelin é um filósofo muito importante, é um filósofo que deve ser lido como um homem, um historiador de ideias, mas também um filósofo político, e nunca tomado do ponto de vista confessional. Ele consegue colocar o espiritual, o transcendente, Deus, na vida social, na história, na política, como uma necessidade óbvia, impositiva, sem recorrer a nenhuma fórmula necessariamente dogmática religiosa. Existe um aspecto que nós brasileiros particularmente, temos que levar em conta. Isso acontece com Vogelin, acontece com Hannah Arendt, acontece com Kissinger. Os alemães, eles misturam, me permitam usar esse termo, eles misturam igreja e império, porque realmente, na história da Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico se confundiu com a Igreja Católica e muitas vezes com o papado, da ascendência do imperador sobre o Roma e vice-versa, desde a questão das investiduras. Os alemães têm essa perspectiva, uma perspectiva que está dentro da questão alemã, que vem até os nossos dias. Isso é um outro assunto mais à frente para nós tratar. Mas a perspectiva deles, alemães, como a do Eric Vogelin, toda hora ele fala em império, igreja, papado, uma perspectiva que, por exemplo, não é a nossa, brasileira, que não é a americana, que não é a latino-americana. Nós não temos, nós não fazemos essa relação, mas os alemães fazem. E isso condiciona um pouco a análise deles, porque eles colocam muito o papel da igreja e através dessa visão desses pensadores alemães, você, inclusive, tem uma perspectiva do que foi a reforma de Lutero, através desse enfoque. Não é necessariamente a nossa, mas nos ajuda a compreender o fenômeno. Então, feito esse alerta sobre essa característica específica dos pensadores alemães que tratam de religião e política, inclusive Vogelin, fica mais fácil nós entendermos a importância desse pensador para o pensamento liberal. Nós não podemos cometer a injustiça ou cometer o erro de achar que Eric Vogelin foi um pensador excessivamente conservador ou um pensador religioso. Não. Eric Vogelin foi, na sua essência, como um defensor da liberdade e denunciando os males do totalitarismo, também um defensor do liberalismo no século XX, defendendo a herança ocidental neste aspecto. Com a grande coragem, com a grande particularidade de ter colocado Deus em toda essa questão, de onde não podia ter se afastado jamais, como aconteceu a partir do iluminismo. Mas voltaremos a esse tema, a temas correlatos a esse, numa outra etapa do nosso projeto, com outro programa futuramente. Um grande abraço, até a próxima!